tá bem. Acho que a gente está se sentindo bem à vontade hoje, com muitas pessoas que a gente conhece. Muito bom ver todo mundo aqui para esse nosso terceiro encontro desse ciclo de formação, ciclo de discussão que o Instituto Diáspora Brasil está tendo o prazer de fazer em parceria com o Instituto Lula. Eu sou Mariana, faço parte desse grupo de brasileiros emigrados que está organizando o Instituto, e eu acho que vou chamar o Luiz para dar uma saudação também pelo time dele. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mariana. Obrigado. Bem-vindos aí, bem-vindas. Esse é o nosso terceiro encontro, né, de uma parceria entre o Instituto Lula e o Instituto Diáspora Brasil. Agradecer a Mariana e ao Álvaro pelo empenho, pela dedicação e pela parceria nessa discussão a respeito do tema dos imigrantes. E saudar todo mundo que está presente em nome do Instituto Lula, agradecer num sábado, e dizer que esse vídeo também vai ser disponibilizado para que as pessoas assistam fora aí do tempo real, né? Possam assistir no momento que lhes ajudem. Isso faz parte de um curso, de uma espécie de seminário formativo, que a gente vai disponibilizar ainda materiais e outros elementos para que a gente aprenda também um pouco sobre o tema, não faça apenas uma discussão, mas também tenha um grande aprendizado aí para todos nós. Obrigado, Mariana, obrigado, Álvaro, e um bom debate para todos nós. Obrigada, Luiz. Para a gente tem sido uma oportunidade mesmo de fazer um debate atualizado, contemporâneo sobre esses conceitos, de forma bem internacionalizada, né? A gente vê aqui na sala tem gente como o nosso símbolo do IDB. Eu sempre gosto de lembrar um asterisco de 5 pontas, que remete a 5 regiões do Brasil e com brasileiros nos 5 continentes. Assim, eu acho que a nossa sala aqui hoje tem alguns continentes representados. Para a gente é uma vitória, assim. Como o Luiz falou, esse é um terceiro debate de um ciclo de 6 seminários formativos. O nosso último encontro, o primeiro já está disponibilizado no YouTube, no canal do Instituto Lula. Os outros vão ser disponibilizados também posteriormente. O segundo foi sobre Brain Drain e as redes científicas globais, com o professor Vinícius Ferreira, onde a gente discutiu as possibilidades de circulação de conhecimento, de desenvolvimento, mas também de circulação de pessoas, né? Como a gente pode pensar políticas públicas que olhem para esse fenômeno de uma maneira inovadora, mas levando em consideração esses 3 aspectos, né? Os nossos seminários têm o objetivo de analisar o fenômeno da imigração de um ponto de vista estrutural, ligados aos movimentos do capital, além de possibilitar um entendimento maior sobre o fenômeno transnacional, que é o tema que o Álvaro vai apresentar hoje. Mas antes de apresentar o Álvaro, eu só quero lembrar a todos e todas que esse vídeo está sendo gravado. A gente vai ter um momento, o Álvaro vai tentar dar uma acelerada na apresentação para que a gente tenha um bom momento de debate, de discussão, de se sentir à vontade para fazer perguntas, comentários, antes da gente encerrar. E posteriormente vai ser disponibilizado no YouTube, né? Como a gente já comentou. A gente vai fazer um sábado sim, um sábado não. Existem mais 3 seminários ainda depois desse, que vai ser abordando os temas da imigração do ponto de vista do Estado brasileiro, de políticas públicas do Estado brasileiro, com o professor Alex Guedes. Depois com o professor Márcio Postman, para fazer uma análise estrutural de regimes de acumulação e fluxos migratórios. Depois com a professora Viva Chomsky, que vai discutir um pouco esse novo livro dela, que eu achei que eu tinha aqui, mas está lá em cima, que é como a imigração se tornou ilegal. E a gente vai encerrar com o professor Ricardo Antunes, falando sobre a ilegalidade da força de trabalho migratória e a expropriação do capital. Então, um monte de discussão de peso aí com gente muito interessante. Está todo mundo convidado para continuar participando. E hoje eu tenho a honra, a alegria de apresentar o meu colega Álvaro Lima, e eu vou ler aqui a biografia dele, porque é grande, é extenso, não quero perder nenhum detalhe. O Álvaro, ele é atualmente diretor de pesquisa da Prefeitura de Boston, fundador do Instituto Diáspora Brasil, depois a gente pode até falar um pouco disso. Recentemente atuou como sênior e vice-presidente e diretor de pesquisa da iniciativa
a Inner City, uma organização fundada pelo professor Michael Porter, da Universidade de Harvard. Ele é economista, com mestrado na New School de Nova York. Foi chefe do Departamento Econômico do Ministério da Indústria e Energia de Moçambique, coordenador de projetos de desenvolvimento regional do IPARS, do Instituto Paranaense de Pesquisa. E também meu camarada, Álvaro, vai falar um pouco para a gente hoje sobre o fenômeno transnacional. Vou passar a bola para você. Obrigado, Mariana, pela apresentação e bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão mais longe. E é um prazer estar aqui. Eu vou fazer alguma coisa um pouco mais diferente hoje do que as apresentações anteriores, que foram um pouco mais acadêmicas, e eu vou tentar mostrar o que está por trás das duas apresentações. A da Peg Levitt, que ela se propõe a ver como você usa o transnacionalismo para criar essa rede de suporte transnacional, e do Vinícius, que levanta a questão de como você pensaria a questão da diáspora científica de um ponto de vista também transnacional. Eu vou falar um pouco sobre o transnacionalismo, o que é isso e por que ele toma uma importância grande nesse contexto. Eu vou agora fazer a coisa mais difícil dessa palestra, que é fazer um sharing da minha apresentação. Conseguem olhar? Sim, mas pode pôr na tela grande, tá? A gente está vendo Aí? isso. Maravilha. Ótimo. O que é a imigração internacional, transnacional, e por que eu pus esse reintegração ou integração? Em geral, porque a questão migratória ela é sempre tratada do ponto de vista do imigrante, do emigrante, mas nunca dos retornados. E um dos campos em que mais se tem dificuldade é como é que você lida com as políticas para os retornados. A Alânia está aqui, ela é do Sebrae de Minas Gerais e tem trabalhado muito nessa região de Governador Valadares com essa questão da reintegração do imigrante que volta, que completa esse ciclo da volta, alguns de forma bem concluídas, outros não. E não existe políticas nacionais para essa questão. Nos Estados Unidos também não existe nenhuma política de reintegração dos seus próprios imigrados. Aqui vocês veem duas fotos, uma do começo do século XX, que é a migração europeia para os Estados Unidos, e a outra são brasileiros no Japão comemorando o 7 de setembro. Tem várias fotos, vocês podem ver a cara das pessoas olhando isso, algumas se divertindo, outras aterrorizadas, e você vê esse primeiro momento dessas culturas que vão transformar os países onde os imigrantes vivem. Deixa eu começar por alguma das questões tradicionais da migração. Se você vê a literatura, existe uma obsessão pela questão do fluxo. E essa obsessão é dada pelas políticas governamentais de controle da imigração. Então, você vê as políticas de admissão e da literatura acadêmica também, que são questões que são importantes, mas não se bastam a si só, que é quem emigra, quantos emigram, que tipo de pessoa emigra, e isso é entendido nesse fluxo unidirecional. Não, uma vez que você emigrou e que essas questões são respondidas, na maioria dos casos, os imigrantes eles têm a vida própria e se conseguem, na ausência de qualquer política
de Estado a se integrarem de uma forma melhor ou não. Existem, eu vou fazer uma caricatura aqui, que são os três frameworks mentais que dominam a questão da imigração. Um é esse da Emma Lazarus, que está no rodapé da Estátua da Liberdade, que eu vou descrever um pouco qual é esse frame. O outro, essa coisa do melting pot, que é, então, você dilui como a sopa, não? Você, no final, não sabe quais são os elementos que tem lá, em vez de um outro framework que contrapôs esse, que é o da salada, não? Você ainda consegue ver que é alface, tomate, mas o melting pot ele é muito forte na maioria dos países, que é a questão da assimilação, que eu vou tocar um pouco, e esse novo entendimento de que as pessoas vivem aqui e lá, e que sempre viveram aqui e lá. Algumas foram forçadas a não viver lá por políticas autoritárias e reacionárias que levaram para que as pessoas assimilassem. Foi preciso 2 guerras mundiais, que se você, como imigrante, você tinha que desaparecer ou você era inimigo, e a Guerra Fria, e esse regime de assimilação bastante autoritário. O que é o framework da Emma Lazarus? Isso é o que tem o soneto dela, que está na Estátua da Liberdade. Dei-me suas massas cansadas, pobres e amontoados, ansiando por respirar livremente o lixo miserável de sua costa fervilhante. Envie estes sem-tetos atirados pela tempestade para mim. Eu levanto minha lâmpada ao lado da Porta Dourada. Essa é a ideologia americana. Quem vem é miserável, pobre, fugindo de governos autoritários e chegam a esse país da oportunidade. Aqui do lado eu pus um complemento a esse, que deveria ser escrito hoje, que é também do não giving me your target, mas também os seus startup founders, cientistas, que são a maioria dos imigrantes hoje. Mas isso não aparece. Quando você vê nos jornais, no discurso oficial, o imigrante que aparece é esse da Emma Lazarus, não o imigrante que é professor, que é cientista, que é médico, que é doutor, que hoje é impossível você entrar, por exemplo, em Boston, em qualquer setor econômico, que você não tenha um imigrante limpando o vidro do lado de fora do prédio e um imigrante dentro do prédio fazendo investimento ou sendo médico ou professor ou cientista. Mas esse é o que domina até hoje isso, e é muito prejudicial aos imigrantes, porque você discrimina eles em brasileiro limpa a casa, chinês faz pastel, o dominicano faz isso. Então, você não vê a complexidade e a riqueza das comunidades imigrantes. O que você vê é esse imigrante que veio fugido, que veio da miséria. Você vê, por exemplo, você liga a CNN aqui, toda noite, eles mostram as pessoas que estão na fronteira, eles nunca mostram as pessoas que estão operando no hospital, os cientistas, os professores que estão na universidade. Alguns dados importantes desse outro lado que não aparece, que os imigrantes são donos de 25% de todas as empresas públicas com venture capital nos Estados Unidos. Mais da metade das startups do Vale do Silício são de imigrantes, e 1/3 dos prêmios Nobel dos Estados Unidos são imigrantes. Essa é o que não aparece na Estátua da Liberdade. E existe uma crença muito forte de que a imigração ela é um processo autônomo. As pessoas, quando você vê na economia neoclássica, que é a pior de todas, você balança quanto é que eu ganho no Brasil, quanto é que eu ganho nos Estados Unidos, aí você, como esse elemento racional, você emigra. Isso, claro, não existe.
E o que isso encobre são as questões geopolíticas, são as guerras, são as políticas impostas pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial e o FMI, em que você cria desemprego e pobreza. E o que isso faz é você isenta os países de destino na imigração. Você volta para Emma Laros, alguma coisa ruim acontece lá e você vem para esses países que te acolhem. Não existe nenhuma... eles não estão implicados na imigração. E, como diz lá o soneto dela, em geral, as pessoas são pobres, mas se você vê as imigrações, os imigrantes não são os mais pobres dos pobres, nem vêm dos países ou regiões mais pobres. Os imigrantes brasileiros, na sua maioria hoje, eles vêm de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Só as pessoas no Brasil pobres hoje não têm um capital social e monetário para imigrar para São Paulo. Custa dinheiro, custa capital social você imigrar para um outro país. Então, essa coisa do pobre, dos mais pobres, ela reforça essa ideia da terra de oportunidade. Quem vem para cá é porque está fugindo dessa situação dos países. Então, você vê a literatura, ela é impregnada de questão de pobreza, estagnação, a superpopulação, que, claro, são elementos que puxam as pessoas fora dos seus países, mas elas não explicam a história toda. Por exemplo, se fosse uma questão natural ou de opção, você não teria esse padrão que você vê aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos imigrantes são México, Filipinas, Porto Rico, Índia. Existe um padrão aí. Em geral, são os países onde os Estados Unidos, com sua geopolítica, ele atua. Por exemplo, hoje, os imigrantes que chegam nos Estados Unidos, eles vêm da Síria, eles vêm do Afeganistão, eles vêm do Iraque e agora da Ucrânia. São todos países onde os Estados Unidos exerce seu papel imperial. Na Espanha, a mesma coisa. Marrocos, Colômbia, Argentina, são todos países que foram colonizados pelos espanhóis, a mesma coisa com a França, a mesma coisa com o Reino Unido, Portugal, Angola, Moçambique, são as ex-colônias. Só existe uma implicação direta, porque esse padrão não poderia aparecer espontaneamente, ele aparece desse produto do colonialismo, do imperialismo, do neocolonialismo, que puxa, que provoca esse padrão. Deixa para mais tarde o restante. Tem alguém com... Ok. Foi metade do seu tempo, Álvaro. O outro é o framework do melting pot. Não é essa coisa que você vem e você tem que assimilar e você esquece a língua, a segunda geração não sabe mais a cultura, a língua. Você tem aí um quadro que é do começo do século XX, que é o Johann Schmidt, vira John Smith. Você troca de nome, você troca de identidade, e você, até muito pouco tempo, você tinha um padrão de que você teria que se assimilar, que era o WASP, que era o White Anglo-Saxon Protestant. Isso, claro, criou um problema muito grande para assimilar a população afro-americana nos Estados Unidos, você não podia tornar elas branca. E foi depois usado o termo integração, que era usado com a população afro-americana, depois foi usado com os imigrantes, tentando você fazer dos diversos imigrantes um povo só, um americano.
claro de que sempre ficou em dúvida quem é esse americano que você está assimilando, se é o do rock and roll, se é do rap, se é do... Quem é esse americano que você se assimila. Essa é uma história, essas são histórias mal contadas, porque a história é sempre, como a minha e como a maioria de vocês que estão aqui, a gente vive aqui, vive no Brasil, faz política aqui, faz política no Brasil, manda dinheiro para o Brasil, faz investimento lá, e isso é o mundo real. Então, você vê aqui, por exemplo, nesse gráfico, que é o que a Peg Levitt, eu vou mostrar como que ela trabalha isso. O fluxo não é esse fluxo que você vem e fica, mas é você ter um fluxo constante de pessoas que vão e voltam, você ter um fluxo constante de dinheiro, serviços, mercadorias que vão e voltam. Você pode, em qualquer lojinha brasileira aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar tudo que você quer, menos farinha d'água, infelizmente, para nós maranhenses. E você tem também políticas de engajamento. Você vê, por exemplo, as últimas eleições dos brasileiros no mundo, você vê os brasileiros lutando não só para eleger pessoas que apoiam a imigração, a reforma migratória nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Recentemente tem a questão da perda da nacionalidade. Você tem esses fluxos e também você tem um fluxo cultural que foi cunhado o termo pela Peg Levitt, que é a social remittance, que são hábitos, culturas que se movem de um país para os outros. Um exemplo muito interessante dos Estados Unidos é que a religião aqui estava em plena decadência até que os latinos emigraram, e hoje você tem várias igrejas que são latinas. A mesma coisa aconteceu com os sindicatos, que estavam em decadência. Hoje, um dos sindicatos mais poderosos dos Estados Unidos, SIU, que é um sindicato latino de pessoas que limpam casas. Você cria toda essa complexidade, que é aquela coisa do fluxo do pobre que emigra, ela simplifica e estigmatiza as pessoas que emigram. E aqui tem um setor que é sempre esquecido, que são os não imigrantes que estão inseridos nesse fluxo. É a pessoa que fica, as famílias que ficam nos países de origem e que recebem remessas, que sofrem com a saudade e toda essa complexidade que também desaparece, porque você imigra e parece que para trás não ficou ninguém. O que é o objetivo da assimilação é que não fica ninguém e não fica nada. Você esquece o passado. Nós somos pessoas sem passados. Isso é criminoso, porque você vê as políticas de integração, elas assumem que você está aqui, então elas eliminam todo esse passado. E chegam ao absurdo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você quiser comprar uma casa, não interessa que você tenha dinheiro no Brasil ou que você tenha qualquer coisa no Brasil. Aqui você é pobre, é zero, porque tudo que você tem no outro lugar não conta. E isso se repete de várias formas em todas as políticas que assumem que você, quando veio, deixou de existir onde você estava antes. Outro problema da integração, da reintegração, é que ela é muito complexo, mas as pessoas, e as políticas governamentais, em geral, elas assumem que você tem um problema. Ensinar a língua. Ou, não, você tem essa coisa dos imigrantes latinos, das mulheres imigrantes. Você elimina classe, você elimina raça, você elimina tudo, e é muito diferente alguém que veio do setor rural de Montana, como imigrante indocumentado, e eu que vim como estudante. Então, essa coisa fica o que você faz é você me elimina da figura,
para você ter essa coisa da Emma Lazarus, que todo mundo que veio é miserável, pobre, veio atrás de liberdade, tudo isso. O que a Peg Levitt faz, e a gente está trabalhando? Que é uma vez que você tem essa figura de que você tem a reintegração, você tem a integração dos imigrantes no país onde eles emigram, e você tem todos esses fluxos transnacionais, em vez de você criar somente políticas no país de origem ou política no país de destino, existem políticas que são pensadas transnacionalmente, que elas estão nesse fluxo e não na fronteira dos países. A imigração ela é dominada pelo nacionalismo metodológico. Você está sempre dentro de uma fronteira. Você nunca cruza a fronteira. O que é curioso, porque a imigração ela mesma é um fluxo de você transgredir as fronteiras, ou legalmente ou não. Alguns exemplos desses projetos que estão pensados transnacionalmente. Projeto Remessas, que a Alane fez, foi uma parceria do BID, do SEBRAE, da Caixa e da Prefeitura de Boston, onde você pensava que as pessoas que têm dinheiro em Boston, que querem investir nas regiões onde elas vieram do Brasil, você criou um mecanismo de assessoramento para saber se esse investimento seria bom ou não. Isso foi numa época que a gente via aqui em Boston as pessoas que voltavam para o Brasil perderem tudo que acumularam aqui e começavam a vir de volta. Então, você tinha esse assessoramento antes das pessoas voltarem para o Brasil, do que eles iam investir. O SEBRAE, nas regiões onde eles estavam, fazia o estudo de mercado. Naquela época, se pensava de que, olha, em Governador Valadares não tem lavagem de carro, vamos abrir uma lavagem de carro lá. Acontece que nos Estados Unidos tem lavagem de carro, porque a mão de obra é muito cara. Em Governador Valadares, a água e a energia é muito caro, e as pessoas compram uma grade de cerveja domingo, botam uma música e lavam o carro. Não vai ter lavagem de carro nessas regiões. Outro projeto é um projeto muito interessante do México, que chama a 3 por 1, que é para cada $1 que um imigrante investe na comunidade dele no México, o governo federal, estadual e municipal investe $1. Então, você alinha o investimento do Estado com o investimento dos imigrantes. O outro são as Hometown Associations, são associações que existem entre as mais antigas e sólidas, são dos mexicanos, mas os brasileiros também têm, que eles, por exemplo, em New York, tem brasileiros que têm uma associação de Mantena, onde eles investem em estrutura pública em Mantena. Essa é uma coisa interessante, porque filantropia e imigrante nunca vai junto, não, porque você é miserável, onde você vai arranjar dinheiro para fazer filantropia. E a outra coisa são essas diáspora bonds, que são bonds que o Estado emite para os imigrantes, em que você faz investimento, aí você capta dinheiro. Dos absurdos que acontecem em relação à remessa é que se um país, o Brasil, por exemplo, fosse captar os recursos da remessa no mercado internacional, você teria um custo, você pagaria juro. As remessas, elas não têm custo para o Brasil. Então, vários países eles fazem essas bonds, ou se você vai comprar uma casa no seu país, o juro é reduzido porque você está mandando divisas para o país. Em países pequenos como El Salvador, eles securitizam as remessas, você toma dinheiro no mercado internacional com base não na exportação deles, que é muito pequena, mas na remessa dos imigrantes. E os outros são, por exemplo, as Filipinas, onde eles têm, todas as universidades da Filipinas são reconhecidas pelos Estados Unidos, onde eles formam enfermeiras, e elas vêm já como enfermeiras em vez de vir indocumentadas e trabalhar em outros lugares.
Tudo isso é ótimo, mas também tudo isso tem problema. Eu não vou entrar nos problemas agora, a gente pode discutir mais tarde. O que que são, por que que existe essa coisa do transnacionalismo? Eu vou muito rápido sobre isso. Um é o custo de comunicação e de transporte, que se reduziu bastante. Aqui você tem um mapa que mostra o mapa que se vê num exemplo espacial. O outro é um mapa que está baseado no voo. Então, os países eles ficam muito mais perto, se você tem linhas aéreas, outros ficam muito mais longe, se você não consegue fazer isso. E aqui é o custo de você fazer qualquer transação e quanto custa hoje. Então, é muito barato, todo imigrante liga para casa, os imigrantes que são documentados e que podem ir para o país, eles vão. Na República Dominicana, os turistas são dominicanos, mesmo que o Ministério do Turismo na República Dominicana ele faz propaganda para atrair não dominicanos, o que é um absurdo. A outra força que está por trás desse transnacionalismo é que os imigrantes não são importantes só para a economia do país, mas eles são importantes para a demografia desse país. A região de Boston, se você elimina a população imigrante, a população dessa região estava decrescendo e você não conseguiria manter o nível de vida que você tinha nos anos 50. Então, hoje, com toda essa discussão dos imigrantes, ruins, você tem uma necessidade demográfica da imigração. A outra questão é que você tem agora ainda pouco mambembe, mas você tem um regime de direitos humanos em que não é só o Estado que lhe dá que tem a legitimidade de dar direitos, mas tem direitos que são porque você não é imigrante, mas porque você é humano. E hoje também você tem essa questão do híbrido social, não? Os Estados Unidos hoje é mais dominicano, é mais mexicano, é mais cubano, mais brasileiro, e isso não permite que você tenha esse americano em que você vai assimilar. Você tem que escolher uma dessas comunidades e culturas onde você se assimila. Rapidamente, eu não vou sobre isso, eu vou deixar na apresentação, comparando qual é a lente tradicional da imigração e a lente transnacional. Isso é um resumo do que eu falei antes. Quais são algumas implicações? Um é a portabilidade. Isso é o que a Peg Levitt, e eu trabalho com ela, nisso as coisas têm que ser portáveis. Você não pode ter um seguro de vida que vai com a fronteira do país, porque o seguro de vida tem que ir com o seu corpo. Você não pode ter um sistema de educação em que a educação é válida dentro de uma fronteira de um país, porque a educação vai na tua cabeça. Então, você tem que criar soluções transnacionais para você não obrigar as pessoas a não, o que é uma coisa criminosa, não, com que você é economista no Brasil, mas você chega nos Estados Unidos, você não pode ser economista, ou pior, se você vem pelo Ciência Sem Fronteira e você aqui faz um mestrado, quando chega no Brasil, você tem que ir por um monte de tropeços para certificar o curso que você veio fazer pago pelo Estado brasileiro. A portabilidade é crucial. O outro é esse conceito de comunidade, sociedade, o local, o global. Isso tudo se transforma, porque você vê, por exemplo, hoje, as pessoas que estão aqui, eles estão em vários países, e eles são uma comunidade. Então, essa coisa de você ter a comunidade, como isso, em Boston, isso é parte da ideologia, não? A tua comunidade, a comunidade do bairro. Eu
pouco conheço as pessoas no meu bairro, mas conheço muita no Brasil. E os outros são as contribuições dos empresários transnacionais. Então, todo mundo pensa que se você é imigrante, você tem uma bodega. Você não pode ter, e eu mostrei para vocês como que no Vale do Silício, os grandes empresários são imigrantes. O outro, essa coisa do Estado-nação, em que você tem uma identidade fixa, que vai com a fronteira, vai com onde você nasceu. Só, uma das coisas que a gente teve que confrontar foi, isso é muito bonito, isso é muito bonito, história legal, mas existe. Então, eu trabalhei com o Manuel Orozco, e a gente pegou, por exemplo, alguns indicadores de transnacionalismo. Um é o econômico, a gente vê se tem remessas que vai para um lado para o outro, tem telecomunicação, as pessoas se comunicam, elas viajam, elas fazem turismo, elas compram coisas do seu país, elas investem, e a gente fez algumas medidas, a gente criou um index, e os brasileiros têm um nível de transnacionalismo muito baixo, e a gente perguntou por quê, e uma das razões é por causa das remessas. Os brasileiros eles têm remessas maiores do que qualquer outro dos imigrantes, mas, claro, como você tem uma comunidade que tem um nível de pessoas indocumentadas muito grande, a viagem, se você pega a viagem, traz esse nível, esse index para baixo, mas se você elimina a viagem, as remessas são maiores, os telefonemas são maiores, e você o que faz é você não pode ser turista, você não pode viajar, e você tem um baixo investimento também. E isso a gente comparou com uma série de outras comunidades, e chegou a medir e mostrar que isso existe, porque algumas pessoas desconfiavam que era uma história sem dados. E, estando nos Estados Unidos, o empiricismo domina a vida. Se você não pode mostrar com número, a realidade não existe. Então, a gente falou, vamos fazer para a gente mostrar que existe na realidade. Eu vou deixar aqui alguns documentos, são dois artigos que eu escrevi. Um é esse transnacional, o outro é Living Here There, e tem também um artigo da Peg Levitt que dá uma ideia de como ela explica um pouco mais como é que essa coisa se dá generalizando, em vez do meu, que é muito ligado a esse ponto que eu queria fazer, que é o contraste entre a ideologia da assimilação, da imigração, e o processo real de imigração, que é muito mais complexo e muito mais rico, e abre muito mais possibilidades do ponto de vista de políticas públicas do que esse movimento de um país para o outro, mesmo que, em geral, você fica nessa coisa do fluxo, mas você não vê, por exemplo, são poucos os países que têm políticas de integração ou reintegração. Nos Estados Unidos, os imigrantes, quando entram, a integração deles é feita pelas suas próprias comunidades, organizações, igrejas. As políticas de integração dos imigrantes dos Estados Unidos, elas não existem. Existe um processo de política para refugiados, que é nacional, mas para os imigrantes, não. Eu paro aqui e abro aí para a gente continuar a conversa. Muito bom, obrigada, Álvaro. Acho que é muita coisa, se conseguiu em meia hora, sim, atravessar da teoria para a prática, desenhos de políticas públicas e algumas críticas, né, possibilidades para avanço ainda. Eu vou abrir aqui para o pessoal, falar que todo mundo mais do que
convidado. Muitos de nós aqui nos conhecemos, acho que isso faz com que a gente se sinta à vontade para fazer comentários, perguntas. E eu vou só começar comentando um pouco, assim, queria ver um pouco de você, dessa perspectiva do nacionalismo metodológico, assim, junto com aquela ideia do imigrante pobre, né? Acontece tanto onde a gente está, como no país de origem também, mas parece que no país de origem é mais que está mandando a gente, é mais complicado ainda a maneira como o Estado olha, né? Como essa perspectiva do nacionalismo metodológico, do imigrante pobre, quando o país de envio olha para a gente ou como essa pessoa pobre, com esse olhar de caridade, ou um traidor, né? Alguém que está deixando a pátria, assim, que está indo servir outro lugar. E como isso limita, né? Não se aplica à realidade, não se aplica ao que a comunidade imigrante brasileira é hoje, que é muito complexa, tem muitos grupos dentro, e prejudica todo mundo, né? Prejudica o imigrante, prejudica as possibilidades de desenvolvimento do país de envio e do país de origem também, né? E aí eu penso que um problema é que as políticas, elas vão, de um lado, são todos pobres, ou de um lado são todos estudantes, intelectuais. Você vê, por exemplo, a história da diplomacia brasileira, você, por anos, é a diplomacia do coquetel, não? As embaixadas fazem coquetéis com os imigrantes, que são, em geral, estudantes intelectuais, e depois ela é forçada, começa com Fernando Henrique Cardoso, e do governo dele, depois é aprofundado nos 2 governos do Lula, que é essa coisa de transformar os consulados em atender a comunidade que está aqui, que é milhões de vezes maior do que os estudantes da Harvard. Então, você tem... mas é sempre um risco, ou você caracterizar como todo mundo é intelectual, porque aí você deixa os pobres de fora, ou todo mundo é pobre, aí você estigmatiza a comunidade como você... Eu sempre digo que essa coisa me parece muito com a música da Rita Lee, que ela diz que brasileira não é só bunda, imigrante não é só músculo. Não é só A gente braço. tem cabeça, faz cultura, música, poesia, tem intelectuais, e esse risco corre muito, porque eu trabalho na prefeitura, você vê sempre os imigrantes como pobres, alguém que você tem que ajudar, não como uma comunidade que é riquíssima, a não ser as que estão estigmatizadas do outro lado. Não todo mundo diz, os indianos são Cientistas, né? Mas tem muito indiano pobre, que é o outro problema, você estigmatiza eles. Sim, sim. Bom, gente, está aberto, senão nós vamos ficar aqui batendo muitas bolinhas. Oi, Clarissa, bem-vinda, bom te ver aqui. Obrigada por ter vindo. Mônica, Alane, fica à vontade, o microfone está com você. Obrigada, Mariana. Parabéns pela condução e parabéns, Álvaro, sempre brilhante, né, nas suas colocações e análises. Álvaro, eu queria, né, desculpe, considerando, né, toda a sua experiência com o tema migração e, sobretudo, com o tema o transnacionalismo, queria ver como que você percebe que a organização, e se isso contribui, se isso gera algum impacto, e se sim, como, pela sua percepção, que a organização social das comunidades brasileiras podem ajudar e potencializar o transnacionalismo, e em qual deles ou em quais deles. Isso também porque, né, a reintegração, no caso do retorno, ou a reintegração, no caso, né, do viver cá e lá, o transnacionalismo pode ajudar muito no sucesso dessa reintegração. E como você percebe que a organização social das comunidades imigrantes pode ajudar nessa potencialização do transnacionalismo? Olha, Alane, obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante importante, porque a gente ainda está na batalha das ideias. A coisa da assimilação, do étnico, ela é muito forte
Então, você tem a estrutura do Estado americano, seja de governos estaduais, municipais, é de você dividir as comunidades por etnia. E você acredita nisso, e você é forçado, porque se você quer, por exemplo, uma grante da Prefeitura de Boston, você aplica como comunidade brasileira, ou você aplica como a comunidade latina, o que isso é, porque aí dentro tem pelo menos 10 nacionalidades. E isso é uma ideologia que força muito. Então, muito, e como você está tentando se adaptar ao dia a dia, você fica sem muita escolha de como você se integra nessa sociedade. E eu penso que uma coisa importante é essa discussão das ideias para você despertar estruturas que sejam diferentes, porque a vida é diferente. Por exemplo, a remessa na comunidade brasileira é muito grande. Tem um estudo que foi feito que é muito interessante pela Sasser, em Nova York. Ela pegou os dados do registro de uma empresa telefônica e viu e mapeou, aliás, uma exposição linda no MoMA, ela mapeou da onde saem os telefonemas e para onde vai. E se você está em Nova York, só tem 2 fluxos. Um é do Wall Street, que vai para Londres, vai para Paris, Tóquio, e o outro são dos imigrantes que vão para a América Latina, África. E a empresa telefônica ela cresce na base dos imigrantes, as empresas de aviação crescem na base dos imigrantes, só que não contam. Não. O comércio cresce na base dos imigrantes, porque você não encontra como exportação do Brasil tudo que sai. Então, você tem uma estrutura ideológica que precisa ser quebrada para que você tenha a possibilidade de reorganizar as comunidades brasileiras e reorganizar as políticas do Estado. Mas esse foco na coisa se você veio para cá, problema seu, aí se você está aqui, se integrar aqui, problema seu, você tem que quebrar essa estrutura, esse é o meu pensamento, ao nível ideológico, ao nível intelectual, para pôr de lado essa coisa da assimilação, da coisa da Emma Lazarus, quem vem para cá é pobre, e você lidar com a vida como ela acontece no real. O Vinícius, na reunião passada, teve várias pessoas que vieram com bolsa para fora do país, e eles estavam levantando uma questão de que você disse que vai voltar, mas aí a vida interfere, não? Você casa com alguém, você tem filho, e essas coisas elas estão desenhadas como se você vai e volta. Você não tem outro desenho, porque é dominado por essa coisa do ir e voltar. Ótimo, obrigada, Álvaro. A gente tem mais uns 5 minutinhos para conseguir terminar dentro do horário, mas dá tempo para mais comentários. Oi, Maria Ângela. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Álvaro. Oi, Álvaro, tudo bom? Tudo bom, professora? Oi, pois é, nós estamos te aguardando aqui em breve, tá? Vamos estar aí com certeza. A professora Maria Ângela, ela dirige o NAMIR da UFBA. Bem, eu estou querendo fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu sei que é uma resposta complicada, porque o tema é muito complexo, que a mobilidade humana no século XXI traz uma série de elementos novos, né? Inclusive as motivações desses deslocamentos, né? E, assim, uma das coisas que eu venho trabalhando, aqui no Brasil, né, em função dessa migração, que a origem é imigrantes pobres mesmo, né? Como que esse conceito de transnacionalidade
ele pode dar conta desse vamos dizer assim, desse encontro difícil entre o conceito de cidadania, que está circunscrita em uma nacionalidade, né, e a universalidade e internacionalidade dos direitos humanos. Porque, às vezes, a cidadania ela acaba virando um obstáculo aos próprios direitos humanos. E a gente aqui, na prática, tem visto muito isso, aqui no Brasil, né? As coisas estão... parece que deixa de lado os direitos humanos e vamos cuidar da cidadania de acordo com as exigências de um Estado-nação, né? Então, assim, há um impasse, né? E, às vezes, o poder público desconhece muito isso, né? E às vezes, se utilizam da questão dos direitos humanos de uma forma muito esvaziada, né? Então, assim, eu sei que é uma coisa complexa, porque não é fácil responder essas coisas, mas eu queria as suas contribuições para me ajudar nas minhas investigações. Olha, essa é a pergunta mais difícil disso tudo, porque, por um lado, os Estados-nação eles estão organizados na base da cidadania. Isso. Ao mesmo tempo, você tem esse fluxo que corrói esse conceito da cidadania. E isso é muito sentido, por exemplo, não só para os imigrantes no país, no Brasil, mas, por exemplo, para nós aqui, é muito importante, porque é como se você saindo do Brasil, você deixa de ser cidadão e você está nesse espaço dos direitos humanos. Eu tive uma discussão anos atrás, quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, em que a gente levantou, na época, o Paulo Miguel, que hoje é o reitor da UFBA, trabalhava com ele no ministério, nós moramos juntos em Moçambique, então a gente levantou com o Gilberto Gil esse conceito de que os pontos de culturas tinham que ser pontos de culturas dentro do Brasil, como se você não fizesse cultura brasileira fora. Então, é muito essa coisa do Estado-nação, que hoje, por isso que eu pus na minha apresentação aquele copo furado, que é um copo furado, não? Ele ainda se organiza, você vê, por exemplo, nas estruturas ministeriais hoje, você tem o Ministério dos Direitos Humanos, e vai ser interessante como você lida com essa questão, e que não é uma questão fácil, não, porque você tem dois pontos de direito. Não? Um é o Estado, que é o monopólio da violência e do direito. O outro é esse novo fluxo que não se encaixa muito bem nessa coisa da cidadania, do que é ser cidadão. E eu penso que é um dos debates muito importantes de hoje e é um dos aspectos mais complexos, inclusive nas Nações Unidas, na OIM, que ainda lidam as fundações, por exemplo, as fundações, Fundação Ford, a Fundação Ford Brasil, Fundação Ford disso, daquilo, e as fundações, em geral, elas são nocivas aos imigrantes, porque elas têm uns programas que elas inventam como se todo mundo fosse cidadão. Então, você faz investimentos no Brasil como todo mundo é brasileiro. O venezuelano é brasileiro, o haitiano é brasileiro, o que é um problema grande, mas é uma das dificuldades, e eu penso que é uma dessas lutas ao nível político e ideológico para mudar essa forma de ver, para que abra a possibilidade de se ver. Por outro lado, a União Europeia ela corrompeu o Estado-nação, não? Hoje, se você está na União Europeia, você tem essa coisa que você pode trabalhar, você pode votar em eleição local, mas não nacional, porque aí é o direito do cidadão, o outro é o direito... E tem essas mudanças. Eu penso que a União Europeia é um aspecto interessante disso, do desfazer do Estado-nação, embora reforçando o Estado-nação ao mesmo tempo. Não.
E não, só para complicar mais um pouco, Ótimo. pelas minhas experiências aqui na Bahia e no Brasil, o que a gente vê é que o Estado, ao reconhecer a cidadania do migrante, se dá de duas maneiras, ou através do assistencialismo, ou através da exploração laboral, né? São essas duas formas. Né? Então, a gente está precisando justamente chamar o Estado para repensar esse conceito de cidadania, porque essa ideia de transnacionalidade, eu acho que ela vai ajudar muito, né, a criar um novo conceito, né, de cidadania. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? E eu tenho assim, testemunhado muito aqui no Brasil, né, e no caso aqui na Bahia, justamente isso. Né? Por exemplo, eu coordeno na AMI, eu às vezes recebo de empresas ou organizações da sociedade civil chamadas de trabalho, e aí, principalmente para os venezuelanos. E aí eu cheguei à conclusão que eles não querem, não pegam. E aí eles falam assim, olha, eu vou sair desse tal de NAMI porque o NAMI não dá cesta básica. Né? Aí eu falo assim, não dá mesmo. Eu falo assim, e não dá mesmo. Não vai dar cesta básica a ninguém. Né? Quer dizer, a gente está criando uma cultura da caridade, de assistencialismo, né, nessa relação, que a gente tem que repensar isso, porque isso é complicado. O Estado não pode dar conta disso, e nem mesmo a sociedade. Então, a gente tem que repensar isso. Né? Então, é uma situação complicada. E eu penso que faz parte do que eu disse no começo, que é essa coisa da Emma Lazarus. Não, você ele é uma moldura para o assistencialismo, não? Porque ele assume que você veio como miserável, pobre, e vai continuar miserável, pobre. Exato, incapaz, impotente. Essa a imagem. Só chamar para a última pergunta aqui, que a gente já está chegando no tempo, mas só para comentar também como o Estado é sempre o último a atualizar os conceitos, né? A sociedade já se auto-organiza e vive numa dinâmica, às vezes muito mais eficiente, mais moderna, está acontecendo, a academia, a intelectualidade está entendendo isso, falando sobre isso, e o Estado é sempre o último a conseguir aprender a realidade, né? Eu acho que o conceito de cidadania, ele grita isso, assim. Eu vou ler a pergunta do Joel, que eu acho que vai ser o nosso último comentário. Ele está comentando sobre as políticas públicas, não sei se você está vendo o chat, Álvaro. As políticas... O senhor acredita que a ausência de políticas públicas para imigrantes nos Estados Unidos vem principalmente pela agenda crimigratória americana, criminalizando os imigrantes regulares e a migração como perfil de imigrantes desejáveis ao Estado, como latinos, árabes, africanos, e a saída do Pacto Global para a Imigração Segura, Ordenada e Regular, legitimado pelo governo trumpista pela pauta da securitização de fronteiras, discurso de crise migratória, perda da cultura e defesa do trabalhador nacional? A resposta é sim, 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 sim. E essa é uma história comum na imigração. Nos Estados Unidos, a ideologia é que os Estados Unidos é o país dos imigrantes, mas a gente ama os imigrantes do passado e odeia os do presente. E a história americana é uma história de repressão aos imigrantes. Se você vê as legislações americanas, você tem o ato contra os chineses, porque eles não eram capazes, como cultura, de se assimilar. Você baniu. Depois você teve atos que eram os das cotas. Você só podia imigrar com proporcional aos grupos de imigrantes que já estavam nos Estados Unidos, que foi contra o sul europeu, a imigração do sul europeu, que você queria que fossem os europeus do norte, que já estavam aqui. Você tem a discriminação contra os latinos, e isso é manipulado na legislação, mas, como toda legislação, elas precisam de um apoio ideológico, não? Para você convencer as pessoas de que isso é normal.
E, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos apelos ideológicos foi o 11 de setembro, onde você militarizou a fronteira. Então, todo mundo que vem na fronteira é terrorista, tem o risco do terrorismo, mesmo que todos os terroristas que chegaram nos Estados Unidos chegaram de avião, não chegaram pela fronteira do México. Mas isso ajuda você a abrir a fronteira quando você precisa de mão de obra, porque a população a americana está decrescendo, envelhecendo, e você fecha quando não precisa. E você tem a ideologia de que não, eles tomam os trabalhos da gente. Eu não conheço nenhum americano que voluntariamente iria apanhar laranja na Flórida ou alface na Califórnia com o salário que eles pagam os latinos. Então, você abre, fecha, e de novo, é o Estado, o que foi a professora disse, é a forma de você ver a imigração como mão de obra barata, como mão de obra que você pode explorar sem direitos, o que explica por que os Estados Unidos têm uma imigração ilegal tão grande, porque eu escrevi um paper sobre isso, mostrando de que se você é indocumentado, é a maravilha para o sistema capitalista americano, porque você não pode se aposentar, porque mesmo que você contribua, porque você é indocumentado, você não precisa criar mão de obra, porque você abre a fronteira e as pessoas entram aqui. Eu fiz um cálculo, por exemplo, dos 10 anos de imigração nos Estados Unidos pelo nível de educação das pessoas quando elas entram, e o nível de educação dessa mão de obra, quando entra nos 10 anos, chega a quase 2 trilhões de dólares, se você fosse formar essa mão de obra aqui. O que é outra coisa que a intelectualidade que trabalha com a imigração, ela deixa de fora, é sempre sobre o imigrante que está aqui, não é nunca sobre a reprodução da força de trabalho, porque a reprodução da força de trabalho se dá nos países dos imigrantes, e só tem um país que vivia disso, que era a África do Sul, onde você trabalhava na mina, vindo do Zimbábue, na época da Rodésia, de Moçambique. Se você ficasse doente, você devolvia eles para o país dele e trazia um novo. Só aqui você só paga pela força de trabalho, você não paga pela reprodução da força de trabalho. O que é outro problema desse capitalismo do final do século XX, com a coisa da imigração. Então, isso também é um mecanismo de exploração, que é você viver. Eu passei minha vida toda no Brasil, eu fui em escola pública. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, com a minha educação como bacharel, o que eu trouxe foi uma transferência de posto da sociedade brasileira para a sociedade americana. Eu cheguei aqui formado em economia. Se eles tivessem que me formar aqui, teria um custo para isso. E a gente fez o cálculo como se eles tivessem que formar a mão de obra imigrante na Universidade de Massachusetts, que é uma universidade pública. Se fosse nas universidades privadas, seriam pelo menos 3 vezes mais, 2 vezes mais do que isso. É outra questão importante, que é tratar a imigração do ponto de vista da reprodução da força do trabalho. Uhum. Que aí vai ser a nossa discussão do próximo seminário. Olha, essa deixa não foi ensaiada, mas mostra que a gente está na linha certa. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos. O próximo debate é com o professor Alex Guedes, no dia 11 de março. Obrigada a Josué, obrigada a Mariângela, todo mundo que participou aqui hoje, a Alane, Clarice, os amigos, as pessoas que a gente está se conhecendo. Peço que a gente estabeleça contato. Eu coloquei os canais do Instituto Diáspora Brasil aí no chat. A gente vai fazer a próxima discussão no dia 11 de março, pula um sábado aí no outro dia 25, e assim a gente vai alternando os sábados aí para dar um espaço na agenda de todo mundo e garantir que essa bom debate siga acontecendo. Então, no próximo, com o professor Alex Guedes, sobre políticas públicas e vinculação do Estado brasileiro para suas comunidades no exterior. Cada vez afunilando mais, né? E agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer ao Luiz Fernando, agradecer ao Instituto Lula pela oportunidade, a abertura da gente estar coletivamente tentando atualizar esses conceitos. Cristina,
Agradecer o Juan, que está dando o suporte tecnológico aí para a gente, organizando a sala do Zoom, fazendo com que tudo funcione. E a gente se vê no dia 11 de março. Acho que é isso.